Gente, dando sequência então no nosso estudo do momento angular, né, esse agora é o vídeo 54, a gente vai entrar num tópico que é uma discussão envolvendo momento angular e simetria rotacional dos corpos. Tá? Por que essa seção aqui é importante? Lembra que eu comentei com vocês no início desse capítulo, né, que quando a gente estuda corpos em rotação, a gente percebe no dia a dia alguns comportamentos bastante interessantes, né? Bastante curiosos. Eu mencionei para vocês aquele caso que a gente verifica na prática, né? No caso da máquina de lavar, né? Quando você tem aquele tambor, né, lá da máquina de lavar, esse troço ele entra em rotação, né? Por exemplo, quando a roupa está centrifugando, na etapa lá de centrífuga, né? Esse tambor fica girando a alta velocidade. E aí, se você pega lá no manual de instruções da máquina de lavar, o manual de instruções diz o seguinte: aqui está o eixo de rotação, né? Que está a vertical. E aí o pessoal fala o seguinte: para você não pegar a trouxa de roupa e depositar essa trouxa de roupa toda de um lado só da máquina. O ideal é você pegar essa trouxa de roupa e distribuir uniformemente, o mais uniformemente possível, em torno lá do eixo de rotação, né? Ou seja, na parte de baixo do tambor da máquina. Né? Se você faz isso aqui, ó, se você pega toda a massa de roupa e coloca de um lado só, vai chegar um determinado momento da rotação que a máquina ela vai oscilar demais, ela vai oscilar bastante. Ela começa a girar e de repente ela dá uma sacudida espontaneamente, né? Por causa dessa assimetria na distribuição da massa em torno do eixo de rotação. Por que isso acontece? A gente vai ver, com base nessa discussão, que isso tem a ver justamente com a assimetria dessa distribuição de massa, e essa assimetria gera um torque no eixo de rotação da máquina. Tá? Então, o eixo de rotação ele vai oscilar devido às variações do momento angular nesse sistema. Né? E variação de momento angular está relacionado com o torque. Esse torque aplicado no eixo de rotação vai fazer esse eixo de rotação vibrar. Tá? Então, assim, para a gente ilustrar isso aqui de uma forma mais precisa, eu vou fazer essa discussão que está tá colocada aqui, uma discussão um pouco longa, mas no final o que vai interessar para a gente é a interpretação do resultado. Né? Basicamente a minha ideia aqui é o seguinte: eu tenho uma partícula de massa m que está girando, está executando um movimento circular de raio fixo, tá? E o plano de rotação dessa partícula está localizado acima do plano XY, tá? Então é uma partícula em movimento circular e eu quero, com raio fixo, e eu quero achar uma expressão, uma fórmula para o momento angular daquele sistema, tá? E aí fazer uma discussão mais para frente, né, a respeito de simetria de corpos em rotação. Tá? Então vamos começar com essa montagem que eu coloquei aqui. Tá? É uma série de vetores que a gente vai precisar para fazer o cálculo do momento angular, achar uma expressão para ele e fazer a interpretação desse resultado. Né? Então, como eu falei, né, você tem essa trajetória circular de uma partícula de massa m. Né? Nesse instante aqui, essa partícula está caminhando para cá com velocidade v. Tá? Bom, logo de cara, qual que é a direção da velocidade angular daquele corpo, né? dessa partículazinha aqui? Bom, ela tá, digamos que essa partícula ela está amarrada numa haste, ela está presa numa haste de massa desprezível, tá? Então só estou levando em conta a massa dessa partícula aqui, beleza? Então ela está girando nesse sentido, né? Então o ômega aponta para cima, ó, os dedos curvados aqui no sentido da rotação, estica o dedão, o ômega aponta para cima. Né? Quais outros vetores relevantes aqui? Ó? O R é o vetor posição, é o vetor que conecta a origem do meu sistema de coordenadas até o ponto onde a partícula está localizada. Aí, para eu orientar esse vetor R no espaço, eu uso dois ângulos, que são esse ângulo θ e o ângulo φ. O ângulo θ é mais fácil de visualizar, né? É o ângulo que esse vetor faz com o eixo Z. Né? Então, esse camarada aqui faz um ângulo θ com a vertical. Se eu quiser saber a componente vertical, ou seja, a componente Z desse vetor R, olha só trabalhar com esse triângulo retângulo aqui. Ó. Você tem a hipotenusa R, você tem esse cateto adjacente ao ângulo θ,
e o cateto oposto ao ângulo θ. Então, se você faz o R cosseno de θ, né, ou seja, o R projetado no eixo Z, você vai ter o R cosseno de θ. Você vai ter esse comprimento aqui, ó, a projeção vertical do vetor R. Se eu fizer, por outro lado, o R seno de θ, né, ou seja, esse camarada vezes o seno de θ, eu vou ter a projeção aqui no cateto oposto. Eu vou ter justamente o cateto oposto. Né? Então, R seno de θ é esse camarada aqui. Ó. Esse camarada, olha só, esse comprimento aqui, ó, é o mesmo desse aqui de baixo. Ou seja, esse camarada aqui, ó, é a projeção do vetor R no plano XY. Ó. Pega a ponta do vetor R e traz aqui para o plano XY. Tá? Então, peguei a ponta, projetei ela aqui. Ó. Então, esse camarada aqui, o meu R seno θ, que é o raio da trajetória dessa partícula, né? Esse R seno θ é igual a essa projeção aqui. Então, o módulo da projeção do vetor R no plano XY. Tá? E aí, essa projeção, esse camarada aqui, ó, ele vale R seno θ, né? O tamanho dele é R seno θ. Essa projeção no plano faz um ângulo φ com o eixo X. Tá? Então, para eu orientar o meu vetor R no espaço, eu preciso desses dois ângulos. Preciso do ângulo θ, que é o ângulo que o R faz com o eixo Z, e o φ é o ângulo que a projeção horizontal, né, a projeção no plano XY, faz com o eixo X. Tá legal? Então, aí o meu R fica totalmente determinado. Tem outros dois vetores auxiliares que eu coloquei aqui, que nós vamos precisar deles para escrever as componentes das grandezas vetoriais e fazer o cálculo do momento angular dessa partícula de massa m. Tá? Esses vetores são o ρ e o φ. Tá? O ρ é um vetorzinho que acompanha essa coordenada radial aqui, ó, no plano XY. Tanto o ρ quanto o φ, eles estão contidos no plano XY. Tá? Por isso que eu peguei esse desenho e trouxe daqui para cá. Você vê que o ρ e o φ eles estão no plano XY, tá? São paralelos ao plano XY. O ρ, ele acompanha essa projeção aqui, ó. Então, ele é justamente a minha coordenada radial ao longo do plano XY. O meu φ, esse ângulo φ, né? O φ, chapeuzinho, ambos são unitários, tá? Então, esse ângulo φ, ele é paralelo ao vetor V. Você vê que o V aponta para lá, e esse φ eu vou construir de forma que ele seja paralelo ao V. Tá? Eu vou usar esse vetor φ para expressar as componentes da minha velocidade. Tá? Igual eu vou explicar daqui a pouco aqui. Né? Então, o V e o φ são paralelos. E o ρ, ele aponta nessa direção, a direção radial no plano XY. Tá legal? Você vê o seguinte, esses dois vetores, esse par de vetores, o ρ e o φ, eles acompanham a rotação da partícula à medida que ela caminha aqui, né? Então, você vê o seguinte, imagina que esse sistema, esse sisteminha de coordenadas, né, ρ e φ, ele está grudado na partícula e acompanhando o movimento de rotação da partícula. Tá? Então, eles são perpendiculares entre si, né? Dessa forma aqui. Ó. Então, eu quero fazer o seguinte, agora eu vou pegar esses dois vetores, vou transportar eles para cá e calcular as componentes deles, né? Determinar as componentes deles em termos dos unitários I e J. Tá? Bom, olha só, gente. Primeiro, o que é esse ângulo aqui? Ó? É o ângulo entre a direção radial e o eixo X. Ó, o ângulo entre a direção radial e o eixo X é o meu φ. Né? Então, olha só. Se esse ângulo aqui vale o φ, eu tracei essas duas, essa linha tracejada aqui, né? A vertical e a horizontal, só para ficar fácil da gente calcular agora as componentes x e y desse vetor e as componentes x e y desse vetor. Tá? Então, se esse ângulo vale φ, quanto vocês acham que vale esse ângulo aqui? Ó? Esse ângulo aqui tem que valer o mesmo φ, certo? Ó, você tem aqui uma paralela e uma transversal. Né? Ó, você tem isso aqui, né? Reta paralela, reta transversal. Esse ângulo aqui de baixo, ele é correspondente a esse aqui. Né? São ângulos correspondentes, então eles têm o mesmo valor. Né? Beleza. Esse ângulo aqui vale φ. Quanto vocês acham que vale esse ângulo aqui? Ó? Esse ângulo aqui. Ó? Se o φ, digamos, se o φ vale 50 graus, quanto que vale esse cara aqui? Ó?
esse cara tem que valer 40. Né? Porque o ângulo entre a vertical e a horizontal tem que ser 90. Se eu já tenho 50 aqui, tem 40 aqui. Se esse cara vale 40, quantos graus vocês acham que vale esse ângulo aqui? Ué, o ρ e o φ não são perpendiculares entre si? Né? Então, o ângulo entre φ e ρ é 90 graus. Se eu já tenho 40 aqui, ó, sobrou quanto para cá? 50, que é igual ao φ, nesse exemplo. Né? Então, para qualquer ângulo que você colocar aqui, 60, vamos supor, se esse cara aqui for 60, se esse aqui for 60, esse aqui de cima é 30, né? Se esse aqui é 30, esse aqui tem que ser quanto? 60, para completar os 90, entre o φ e o ρ. Né? Então, sempre esse ângulo aqui, ó, vai ser igual ao φ, que é o mesmo daqui de baixo. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Esse ângulo aqui, ó, vale φ. Cuidado para não confundir o ângulo φ com o vetor φ. Tá? Esse vetorzinho φ é um vetor que acompanha o vetor velocidade. E φ é um ângulo, simplesmente um ângulo. Tá? Então eu posso dizer também, né, que esse vetorzinho φ, eu usei essa simbologia, porque esse vetor ele aponta no sentido de crescimento do meu ângulo aqui no plano XY. Né? Então, à medida que essa partícula aqui vai girando, esse ângulo φ vai crescendo. Então, se esse ângulo φ vai crescendo, e a direção de crescimento do ângulo φ é justamente o meu unitário φ. Tá? Por isso que eu usei essa simbologia, tá? E não uma outra qualquer, beleza? Então, uma coisa é o ângulo, outra coisa é a direção de aumento do ângulo. Tá? Então, beleza, agora se eu tenho os ângulos, eu consigo achar as componentes. Né? Olha só, o ρ e o φ são unitários, então eles têm módulo 1. Qual que é a componente x desse cara aqui? Ó? Vai ser o módulo dele, que é 1, cosseno de φ. Ó. Esse cara, cosseno de φ, ó. Então 1, que é o módulo dele, cosseno de φ, na direção x, que é a direção do meu unitário i. Né? O meu unitário i aponta para lá, como de costume. Né? E a componente vertical dele, ó, ρ cosseno, me dá a componente x. O ρ seno de φ vai me dar a componente j. Né? Então, o meu vetor unitário ρ é cosseno φ unidades na direção i, mais seno de φ unidades na direção j. Tá? Fazendo a mesma coisa agora para o ângulo φ. Né? Então, olha só, vamos pegar a componente vertical dele. Ó. Eu vou ter φ vezes o cosseno do ângulo, vai me dar a componente vertical. Ó. Esse cara aqui, o módulo dele, cosseno do ângulo, vai me dar a direção vertical. O módulo dele, que é 1, cosseno do ângulo, me dá a componente vertical. Né? Se eu pegar esse cara vezes o seno do ângulo, eu vou ter o cateto oposto. Né? Ó, esse cara, cosseno, me dá a direção vertical. Esse cara vezes o seno vai me dar a componente horizontal, que vai ser então seno de φ na direção i, só que com sinal menos. Né? Esse cara aqui, ó, ele tem componente positiva na direção y e componente negativa na direção i. Tá legal? Tem que tomar cuidado com esse sinalzinho de menos aqui. Tá? Então pronto, já expressei o ρ e o φ nas coordenadas i e j, né? Em termos dos unitários i e j. Vamos fazer a mesma coisa agora para o vetor r, que é o meu vetor posição. Né? Olha só, gente, esse é um vetor tridimensional, ele tem as três componentes, i, j, k. Né? Então vamos ver primeiro a componente z, componente vertical desse cara, que é mais fácil. Né? Você tem r projetado no eixo z. Ó, r cosseno de θ vai me dar a componente z. Aqui, ó. O r vai ser r cosseno θ na direção z, né? Ou na direção do unitário k. Tá legal? Essa é a componente z. Para eu achar as componentes i e j, eu vou precisar de duas projeções. Né? Pega esse cara, projeta no eixo x, essa projeção aqui, ó, eu já sei que ela vale r seno θ. Essa projeção aqui, ó, ela vale r vezes o seno de θ. Né? Então, ó, peguei esse cara, projetei no plano xy, me deu esse cara. Agora eu vou pegar esse sujeito e fazer uma segunda projeção no eixo x, para achar a componente i,
e esse camarada aqui projetado no eixo Y para achar a componente Y. Então, olha só, esse cara cosseno de φ, ó, é a componente que vai com o ângulo, né? Depende do cosseno do ângulo. Então, esse cara cosseno de φ vai me dar a projeção x. Então, eu vou ter esse cara, r seno θ, cosseno de φ. Então, r seno θ, cosseno φ na direção φ. Né? Então, a projeção que vai com o ângulo, ela depende do cosseno do ângulo. Se a componente x depende do cosseno, a componente y, né, a componente que vai aqui com o cateto oposto, depende do seno do ângulo. Então, ó, r cosseno me dá o x, r seno vai me dar a projeção y. Né? Então, vai ser r seno θ, seno de φ na direção j. Tá legal? Essa discussão a gente já tinha feito mais lá no início do curso, né? Como você pegar um vetor tridimensional e expressar em termos dos ângulos θ e φ, né? Só relembrando. Esse é o vetor posição. Agora vamos ver o vetor velocidade, né? Olha só, gente, eu acabei de fazer, pela minha construção aqui, ó, como é que eu fiz? Eu coloquei o meu vetor v paralelo ao vetor φ. Então, o v e o φ apontam na mesma direção. Então, o meu vetor v, ele tem v unidades, onde v aqui é a rapidez do movimento, né? 10 metros por segundo, 5 metros por segundo, 30 metros por segundo, seja lá o que for. O meu vetor velocidade, ele tem o seu módulo em qual direção? Na direção φ. Né? E quem que é o meu φ? O meu φ é esse cara aqui. Quem que é o meu vetor unitário φ? É esse cara aqui. Ó. Então, quais que são as componentes I e J do vetor velocidade? Ué, vai ser o módulo da velocidade vezes as componentes do vetor unitário φ, que são essas aqui. Ó. Menos seno φ na direção I, está aqui. Mais cosseno φ na direção J, está aqui. Então, pronto. Ó. Expressei o R e a velocidade em termos dos unitários IJK. Tá? Eu estou agora em condições de calcular o momento angular dessa partícula de massa m e velocidade v. Né? O que é o momento angular? Produto vetorial de R com P. Né? R vec P ou R vec mv. Como é que você calcula analiticamente, né? Um produto vetorial? Você faz o determinante daquela matriz 3x3, onde na primeira linha IJK, na segunda linha as componentes x, y, z do primeiro vetor, na segunda linha as componentes x, y, z desse segundo vetor. Né? Então você tem aqui Rx, Ry, Rz. Quem que é o Rx? Esse cara todo. Quem que é o Ry? Esse cara todo. Quem que é o Rz? Esse cara aqui. Né? Aqui embaixo eu vou colocar MVX. Quem que é o VX? VX é esse cara vezes menos seno φ. É a componente x do vetor velocidade. Quem que é o meu VY? Quem que é meu VY? VY é o módulo da velocidade vezes esse cara. Né? A velocidade não tem componente z. Então a componente z dela que é zero. Né? Essa partícula ela não está subindo o eixo z, não. E nem descendo. Ela só está girando paralelamente ao plano XY. Então não tem componente z. Tá? Então a tarefa nossa agora ali é achar uma expressão para aquele produto vetorial. Né? Calcular o determinante daquela matriz. Né? Então usando aquela regrinha da determinante de matriz 3x3, tem vários jeitos de fazer. Né? Um jeito é o seguinte, você repete as duas primeiras colunas ali no cantinho e faz o produto das diagonais. Né? Então aí eu vou ter o seguinte, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar unitário I, Rx, MVX. Aqui vai ficar unitário J, RY, MVY. Né? E aí faz o produto lá das diagonais. Né? Então você vai ter. Então isso aqui vai me dar o seguinte: isso é igual. Vamos pegar as componentes I desse produto vetorial. Então vai ficar. Vamos ver. Essa diagonal aqui, ó, vai dar zero, né? Menos essa outra aqui, ó. Então menos RZ vezes MVY.
mais, né? Agora a componente J, vai ficar essa diagonal aqui, ó. Então, MVX RZ, MVX RZ, e a outra diagonal aqui vai dar zero, né? Diagonal aqui vai dar zero, né? Mais o K, componente vertical. Componente vertical vai ficar Rx vezes MVY, né? Rx vezes MVY, menos a outra diagonal, né? Que é RY vezes MVX, né? Então agora o que eu tenho que fazer é substituir as componentes, né? Quem que é o Rx, quem que é RY, quem que é RZ, e fazer a multiplicação pelas velocidades, né? Então assim, é um cálculo trabalhoso, mas uma vez na vida a gente faz, né? Vamos ver aqui o seguinte, vamos pegar a componente I, tá? Vamos escrever assim, ó. Vamos pegar a componente I, beleza? Vamos escrever ela separadinha aqui, ó, tá? A componente I, ela é menos MVY, né, menos MVY RZ. Então vai ficar menos a massa vezes, vamos escrever com calma aqui, né? O VY, quem que é a componente VY? VY vai ser esse cara cosseno φ. Então vai ficar V cosseno φ, né? Ficar V cosseno de φ, vezes o RZ, a componente Z, né, do vetor R. O RZ é esse cara aqui, ó, R cosseno θ, né? R cosseno θ. Beleza? Então, menos M, o VY é V cosseno φ, tá ali, o RZ vai ser R cosseno θ. Agora, beleza, então matamos aqui a primeira componente. A segunda componente, que acompanha o unitário J. Que acompanha o unitário J vai ser massa vezes VXRZ. VXRZ. Então vai ser massa vezes componente X da velocidade. Vai ser menos V seno φ. Né? Então vai ficar menos V seno φ menos V seno φ vezes RZ, componente Z do vetor R, que é esse aqui, ó, R cosseno θ. Né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Menos MV, ficar menos MV, vezes R cosseno θ, seno de φ. Né? Então, menos MVR está ali, cosseno θ está ali, vezes o seno de φ. Vezes seno de φ. Né? E agora a componente vertical, a componente K. Depois a gente junta tudo. Né? Como é que vai ficar a componente K? Vai ser o primeiro termo M, né? Então vai ser o seguinte, vamos fazer de uma vez ali, né? Vai ser MVYRX. Então, M vezes, o primeiro termo aqui, eu estava trabalhando com o primeiro termo. M vezes o VY é V cosseno. Né? Então, V cosseno. VY é V cosseno. Vezes o Rx. O Rx é esse troço todo aqui, né? O Rx é R seno θ cosseno φ.
né? Então aí na verdade, né, isso aqui vai, depois eu simplifico, né, que vai ficar um cosseno quadrado, né? Vamos conferir aqui, massa está aqui, o VY é V cosseno, está ali, o meu RX é R seno θ cosseno φ, né? Menos, né, ver esse menos aqui, agora esse outro termo. Esse outro termo vai ser massa vezes o VX é menos V seno, então vai ficar menos V seno menos V seno de φ, né? Aquele ali é o Vx, vezes o RY. O RY é esse cara aqui, ó, R seno θ seno φ. Então, essa componente K, como é que ela vai ficar? Essa componente vai ficar o seguinte: o primeiro termo aqui vai ficar massa, M, vezes velocidade, né? Então, vai ficar aqui, ó, massa, velocidade, R seno θ, R seno θ, né? Cosseno ao quadrado de φ. Né? Aí a outra componente ali vai ficar o menos com menos aqui dá mais, né? Mas vai ficar agora aqui, ó, MVR, então MVR, então M vezes V vezes R, seno θ, seno de θ, né, que é esse termo aqui, vezes o seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ. Ok? Então, assim, parece que está tudo zoneado, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na verdade a gente vai conseguir juntar essas expressões todas, agora aqui na forma vetorial, e chegar numa expressão mais compacta para o momento angular, tá? Usando os meus vetores auxiliares aqui. O que a gente vai fazer agora é só manipular um pouquinho essa expressão, chegar numa forma mais fechadinha para ela, tá? Então vamos dar sequência aqui desse lado aqui do quadro, tá? Deixa eu apagar essa parte. Então eu vou ter o seguinte. Vamos ver. Isso tudo aqui, né, esse troço todo, é o meu momento angular. Então, o meu L é igual. Vamos ver. Vamos trabalhar aqui, ó, componente X. Componente X vai ficar I vezes menos MVR cosseno θ cosseno φ. Então vai ficar menos M V vezes R cosseno θ cosseno φ. Isso tudo aqui na direção do meu unitário I, a componente I, né, desse momento angular. A componente J, então mais soma vetorial, componente J, vai ficar o quê? Menos MVR cosseno θ seno de φ. Então, a expressão parecida com essa, só que envolvendo seno de φ. Então, menos MVR cosseno de θ vezes o seno de φ e mais a última componente K do momento angular, que vai ficar o seguinte, olha só, gente, o que apareceu aqui, ó? MVR seno, aqui, ó, MVR seno também. Então, naquele somatório ali, ó, naquela soma, eu posso colocar esse cara em evidência, e vai ficar seno quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então, na verdade, a componente Z vai ficar bem compacta, vai ficar M
vezes V vezes R. V seno de θ. MVR vezes o seno de θ. Então a componente Z ela já está bem fechadinha. Eu quero agora trabalhar um pouco com as componentes I e J e relacionar as componentes I e J com o meu vetor ρ. Porque olha só o que apareceu aqui, gente. Aqui eu tenho menos MVR cosseno, aqui ó, menos MVR cosseno na direção I, né? Aqui apareceu também menos MVR cosseno. Aqui apareceu cosseno φ na direção I, seno de φ na direção J. Ué, cosseno φ na direção I, seno de φ na direção J é o meu ρ. Então eu vou conseguir escrever essa parte, né, essas componentes I e J do momento angular, ou seja, a componente horizontal do meu momento angular, a componente no plano XY, usando o vetor ρ. Vou escrever de uma forma mais compacta. Tá? Então, beleza. Agora eu posso apagar tudo aquilo ali. Esse é o resultado que eu queria chegar, mas agora eu vou melhorar, né, a parte analítica aqui para a gente conseguir visualizar. Tá? Então, esse lado aqui foi só o cálculo, né? O que me interessa é o resultado. Então, beleza, eu cheguei no seguinte, o meu vetor L é igual o momento angular daquela partícula, né, girando em torno de um eixo de rotação fixo com raio constante, vai ser o seguinte, olha só, gente, esses dois caras aqui, ó, menos MVR cosseno, eu vou pôr em evidência. Então, isso aqui vai ficar menos MVR cosseno de θ, que multiplica o seguinte. Vamos trabalhar esses dois termos aqui, a componente I e componente J, tá? Menos MVR cosseno, eu já pus em evidência. O que vai sobrar? O que vai sobrar naquele colchete ali? Ó? Cosseno φ na direção I, cosseno de φ na direção do meu unitário I, mais soma vetorial, eu já pus o menos em evidência ali, tá? Por isso que fica positivo, seno de φ na direção J. Ou seja, o meu momento angular, ele vai ter componentes x, y, z, né? A componente no plano xy, ou seja, as componentes I e J são expressas daquela forma. Mais, agora, a componente z do momento angular, que é MVR seno θ, né? Mais MVR, M vezes V vezes R, cosseno de θ, desculpa, MVR seno de θ, né? MVR vezes o seno de θ na direção do unitário K. Olha, gente, agora bate o olho nessa expressão ali, ó, nas componentes x e y. O que é? Cosseno φ I mais seno φ J. Cosseno φ na direção I mais seno φ na direção J. O que está dentro ali do colchete é justamente o meu unitário ρ. Então, esse camarada aqui, ó, esse sujeito todo aqui, ó, é simplesmente o meu ρ, meu vetor unitário ρ. Então, eu posso escrever agora sim, né, o momento angular de uma forma mais compacta, que vai ser o seguinte, meu L é igual, vou ter o seguinte, menos MVR cosseno. Outra coisa, o que é isso aqui, gente? R cosseno θ. R cosseno θ, ah não, eu apaguei, né? O R isso aqui, aquele R cosseno θ não é a projeção, não é a coordenada Z desse ponto aqui, ó, a coordenada Z da partícula, ó, R cosseno
de θ é a projeção do vetor posição no eixo z. Então, aquele r cosseno θ é simplesmente z, na minha coordenada z. Então, o momento angular vai ser massa vezes velocidade, massa vezes velocidade, vezes a coordenada z, na direção menos ρ. Na direção menos ρ. Direção menos ρ, né? Mais mvr seno θ na direção k. mvr seno de θ na direção k. O que é isso aqui, gente? R seno θ. R seno θ não é justamente o raio da trajetória? Não é o raio desse círculo? Então, no lugar desse R seno θ, eu vou colocar simplesmente o raio R do movimento. Isso tudo na direção K. Beleza? Última coisa, né? Antes da gente passar para a parte de interpretação, né? O meu L é igual. Beleza? Esse R aqui, só para destacar, né? Esse R aqui, ó, o raio da trajetória, o meu R vai ser Rzinho seno de θ. Né? Simplesmente o raio da trajetória. Eu sei qual que é a relação entre velocidade tangencial e velocidade angular. Ué, o meu V, esse V aqui, ó, que aparece nessa expressão e nessa parte, esse V não é ômega R? Então isso aqui, ó, é ômega vezes R. O que é esse V aqui, ó? É ômega vezes R. Então, o meu momento angular vai ser o quê? Massa da partícula vezes ômega R vezes a coordenada z daquela partícula, né? Na direção menos ρ, mais... Quando eu substituir isso aqui por ômega R, eu vou ficar com mr ao quadrado vezes ômega, né? Aqui, ó, V igual a ômega R. Então vai ficar esse R multiplicado por esse, R quadrado. Massa vezes R quadrado vezes ômega na direção K. Então vai ficar massa vezes R ao quadrado vezes ômega na direção K. Beleza? Gente, o que é isso aqui agora? Ômega vezes K. Ômega vezes K não é justamente a minha velocidade angular? Ela não aponta na direção Z? Então, ômega unidades na direção K, isso é justamente o meu vetor ômega. Então, isso aqui, ó, é simplesmente ômega. E o que é isso aqui, pessoal? Massa vezes distância ao quadrado até o eixo de rotação. Massa da partícula vezes a distância até o eixo de rotação ao quadrado. Ou seja, mr2, massa vezes o raio da trajetória ao quadrado. Esse mr2 não é o momento de inércia? Isso aqui, ó, esse sujeito é o meu momento de inércia. Então, essa equação está me dizendo o seguinte, que o meu L ele é igual massa m vezes ômega Rz na direção menos ρ, que são as componentes x e y, a componente horizontal do meu momento angular, mais o momento de inércia da partícula vezes ômega. Isso aqui, ó, é a minha componente vertical do momento angular, que é igualzinho à expressão que eu obtive uns vídeos para trás, quando a gente analisou uma partícula girando no plano XY. Quando eu tinha uma partícula girando, fazendo um movimento circular no plano XY, eu falei para vocês que o momento angular era I vezes ômega. Porque naquele caso,
se a partícula está girando no plano XY, qual que é a coordenada Z dela? A coordenada Z dela era 0. Então não tinha esse termo e só sobrava a componente I ômega do momento angular. Né? Mas numa situação geral, onde a partícula não está girando necessariamente no plano XY, né? Ela está girando num plano acima ou abaixo do plano XY, né? Então eu vou ter também não só a componente vertical do momento angular, não só a componente Z, mas eu vou ter também uma componente paralelo ao plano XY. Essa equação está me dizendo o seguinte: o momento angular vai ter uma componente na direção menos ρ e uma componente vertical também. Então, o momento angular total, ele não é totalmente paralelo ao eixo Z, não. Ele vai ter uma componente horizontal também. Tá? Vai ter uma componente no plano XY somada com uma componente vertical. A resultante, a soma dessas duas componentes é que vai me dar o momento angular total. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper esse vídeo 54 para não ficar ainda mais extenso, né? Eu vou agora trazer aquele resultado para o desenho e ver o que isso ali tem a ver com aquele exemplo que a gente deu no início, do fato da máquina de lavar, ela dá aquela sacudida quando você tem uma distribuição assimétrica da massa em torno do seu eixo de rotação. Aquela perturbação que acontece na máquina tem a ver com essa componente horizontal do momento angular. Tá? Então eu vou explorar isso com mais cuidado no próximo vídeo.